Fala pessoal, sou o Fernando Pavani, falo aqui de Pelotas, Rio Grande do Sul, hoje dia 17 de janeiro de 2024. Trago aqui a vocês um esportivo raiz, um autêntico puro sangue, um carro para fazer frente à linha AMG da Mercedes-Benz, a linha M da BMW, RS da Audi e faz frente também a esportivos um pouco menos consagrados como Ferrari, Porsche, enfim. Trago aqui a versão esportiva de um carro que já nasceu esportivo. O Up TSI, um Speed Up TSI 2016. É uma versão que foi lançada em 2015 para ser a versão esportiva do Volkswagen Up. Então o que vocês estão vendo aí, exceto a película dos vidros, ou seja, o insufilme, é original de fábrica. Então é um carro já nasceu assim. E eu vou discorrer um pouco sobre ele. Vou mostrar esse carro aqui que está surgindo à venda no Alto Pavani. Tá surgindo com exclusividade lá. É um carro que tende a se tornar um colecionável. Eu acredito seriamente nisso que eu estou falando aqui, né? Ao tratá-lo como esportivo, logicamente foi uma ironia, mas aqui a gente tem a versão esportiva de um carro que muita gente tratou como esportivo, e isso tem um pouco de relação com eu considerá-lo um colecionável, tá? Então vamos lá, o Up chegou no Brasil, salvo engano, em 2014, e essa versão aqui ela chegou em 2015, ela foi lançada, acho que já como modelo 2016, porque ela chegou ao mercado em agosto, e muito se especulava a respeito disso, diriam que viria com câmbio de 6 marchas, mas quando chegou no TSI, ele veio apenas com câmbio de 5 marchas, que é perfeitamente adequado à proposta do carro. Então, o TSI ele foi marcado aqui no Brasil pela tampa preta. Lá fora o Up vinha com a tampa de vidro na traseira. E aqui ele tem um efeito similar quando instalado em sulfilme, né? E na pintura branca. É um dos Ups que eu tive mais contato aí. Foi esse, eu tive por 2 anos um Up TSI. O meu era um Move, todo na cor preta, com aquelas rodinhas mais raiadas. Então era o mais sem graça dos TSI, né? Dá pra dizer até que era um autêntico sleeper. E aqui é um carro que já mostra a que veio, né, ao tratarmos como esportivo. É o Speed. Essa versão ela ficou em linha até 2017. Para a linha 2018 já foi lançado o Pepper, ou eu estou errado agora, e para 2017 já veio o Pepper, mas ela ficou muito pouco tempo no mercado e foi substituída pela Pepper. Aí a Pepper vinha com adesivinho aqui no paralama, tinha um visual um pouco mais discreto, tá? Então ele podia vir com a faixa na cor vermelha ou na cor azul, e esse aqui é na cor azul, que seria minha escolha. É um carro muito difícil de se comprar 0 km, poucas concessionárias tinham, e acabou se tornando um carro muito caro à época. Para ser um compacto, o mercado brasileiro ainda não entendia a proposta do carro, tanto que ainda hoje tem hater aí dizendo que Up nem carro é, e não sabe o que está dizendo, que é um projeto fantástico, tá? E por que isso? Por que esse pessoal fala assim? Porque aqui a gente veio com motor TSI, motor que tem declarados ali 105 cavalos, mas tem desempenho surpreendente. Esse carro aqui de painel, ele bate 200 km por hora em quarta marcha. Não que a gente tenha testado, mas a gente sabe disso. O outro Up que eu tive também apresentava um desempenho bem semelhante. E quando tu imagina que uma casquinha dessas é capaz de fazer isso com motor 1.0, logicamente vai ter muita gente incrédula, tudo. E aí no Brasil se criou uma grande gama de preparação a respeito desse carro. Muita gente colocando válvula de alívio, downpipe, aquele negócio que deleta o catalisador, fazendo reprogramação da central eletrônica. E acabou trazendo uma fama um pouco... perdão, os freios foram pintados aqui. Originalmente não eram assim, esse aqui está na cor azul, combinando com os adereços, né? E aí se criou aqui no Brasil que os upzeiros fizeram a má fama do carro, né? E acabaram chamando todo mundo para racha, muitas vezes bem sucedidos, os rachas até com BMW, os carros maiores. Então
um ovinho desses aí assustava muita gente grande. Isso causou a ira desse pessoal da internet, que dizia que Up nem carro era. Tá, mas vamos tratar agora, deixando de tratá-lo como esportivo, eu quero falar um pouco sobre o que realmente é o Volkswagen Up, sobretudo na versão TSI. Eu acredito que é um dos carros mais eficientes do mercado, porque ele faz com maestria tudo o que ele se propõe. É um carro muito econômico, tá? A gente tem que assimilar ser um carro para duas pessoas, tá? Porque o espaço traseiro é diminuto, então ele quebra o galho para levar um terceiro passageiro, ou até uma pessoa de menores dimensões aí, é capaz de se acomodar bem com o ajuste do banco, mas é um carro para duas pessoas. Quando eu tinha o meu, eu com essa minha estatura de dimensões continentais aí, o pessoal dizia, putz, como é que tu cabe dentro de um carro desses? Mas tá aí. Então ele tem um baita espaço dianteiro, o banco ó, vai muito para trás, a gente se acomoda muito bem nele. E é um carro bem equipado, vidro elétrico, trava elétrica, alarme, ajuste de altura da direção, som com Bluetooth, computador de bordo, ar-condicionado, lógico, direção elétrica, né? E na questão de segurança, cara, tem solda laser no teto, uma estrutura fora de série. É um carro que eu já vi muitos Up aí dando pancada de frente em caminhão e o pessoal saiu caminhando do carro, porque estruturalmente ele é um carro muito seguro, né? E anda muito bem, anda muito mais do que encomenda. Logicamente não é um carro esportivo, mas perto daquilo que o mercado brasileiro está acostumado, né? E que até pouco tempo atrás tratava potência de motor proporcional à cilindrada, e dizer, pô, não, como é que não vai andar bem um Vectra 2.0? A gente tem aqui um carro que é capaz de fazer muita gente acreditar que é de fato um esportivo. Ele tem uma suspensãozinha um pouco mais firme também, né? Por ter essa suspensão mais firme, isso pode dar um pouco mais de confiança, tá? Mas para ser sincero, eu não gosto da estabilidade do Up em altas velocidades, mas aí é uma questão minha também. Para isso eu acho que ele precisaria ter um pouquinho menos de altura em relação ao solo, e talvez alguns pneus mais largos. Se bem que o meu era roda 14 com pneu 185, e aqui já é roda 15 com pneu 195. Tá? Essa versão aqui ela traz esses bancos em couro com personalização do logotipo Up. Então, o painel dele é em black piano, aí traz a manopla diferenciada ali, a coifa da manopla também, coifa do freio de mão em couro, e o volante também, ainda na forração original. Esse carro ele tem 87, 88 mil quilômetros, né? Tá com 87 mil uns quebrados, provavelmente ao vender já vai ter virado os 88 mil. Mas tá aí um carro num excelente estado e com grande potencial para ser colecionável. Já tem alguma marquinha de uso aqui, ó, sobretudo na faixa. Já teve, logicamente, alguns retoques de pintura. É um carro que ele foi usado, não foi um carro que compraram para guardar, né? Não é o Up com a menor quilometragem do Brasil, mas seguramente é um carro muito inteiro que aqui a gente oferece. Tá, no porta-malas, esse aqui foi instalada a divisão do compartimento, que aumenta muito a capacidade de carga, ó. A gente pode descer, aí tem uma mala bem funda que atende bastante as necessidades de um casal. Ó, fez uma cagada aqui agora. Depois que eu terminar a gravação do vídeo eu corrijo isso. Tá, mas por que eu acredito ser um colecionável? Justamente por causa dessa má fama. Muita gente comprou o Up TSI e fez dele de fato um carro esportivo, um carro de corridas, um carro de rachas, tá? Muitos deles foram preparados, personalizados, muitos deles se terminaram em acidentes de trânsito, tá? Ó, aqui o milagroso motor TSI. Então, quando a gente fala do Speed Up,
que é a versão esportiva de um carro marcante, uma versão que foi bem difícil de achar, até para trazer esse pro acervo que ele compunha, e também era muito difícil de comprar zero. Esse carro aqui, o antigo proprietário dele tentou comprar um desse zero, não conseguiu. Comprou um Sandero RS para guardar. A ideia seria comprar um UpTSI zero, um Speed Up 0 km para guardar com baixa quilometragem. Não conseguiu, acabou comprando um Sandero RS Racing Spirit. E alguns anos depois ele localizou esse Speed no estado de conservação bem aceitável, fez uma revisão completa, botou 4 pneus novos, né? E aí agora está disponibilizando a venda. Então ele vai manter o Sandero e tirou o recalque de não ter conseguido comprar um UpTSI zero na época, não por condições financeiras, mas porque era um carro mais difícil de se encontrar. E por essas razões eu acho que esse é um carro que futuramente vai ser colecionável. Logicamente vocês não vão encontrá-lo valorizando nos próximos 2, 3, 4 anos, mas a partir de 2000 a partir daí ele já começa a entrar numa fase que vai ficar bem difícil de achar, né? Muita gente diz, esses motores não vão durar nada. Cara, os motores estão aí saudáveis até hoje. Então vai entrar numa fase que vai ficar bem difícil de achar e vocês não vão mais encontrar esses carros. E a tendência é que a partir daí comecem a se valorizar. Sobretudo quando a gente vai estar falando de um motor de alta eficiência, que é um carro como esse aqui, que anda bem, gasta muito pouco, tá? E verdadeiramente é um carro muito econômico, capaz de fazer mais de 20 km por litro em rodovia, bem próximo dos 20 km por litro na cidade. Então, num mundo que tende a ficar com os automóveis cada vez mais eletrificados, um carro desse aqui vai acabar sendo uma alternativa bem sensata para quem quer insistir na combustão, tá? Então tá aí a versão esportiva de um carro que muita gente acredita ser esportivo. Eu agradeço a todo mundo que assistiu. Esse carro está à venda no Instagram @auto.pavani, tá? Os valores vão ser colocados lá e vocês sabem como funciona, os carros vão e os vídeos ficam. E quem quiser chamar diretamente no WhatsApp 539-9928-4100. Tá certo? Muito obrigado a todos e uma ótima tarde.